Estrutura de dados, busca com grafos. O conteúdo da apresentação será a definição de grafo, busca em profundidade, busca em largura e aplicabilidade. Definição. Em matemática e ciência da computação, grafo é o objeto básico de estudo da teoria dos grafos. Tipicamente, um grafo é representado como um conjunto de pontos, vértices, ligados por retas. Dependendo da aplicação, as arestas podem ser direcionadas e são representadas por setas. Logo abaixo, na parte inferior direita, tem um exemplo de um grafo. Buscas em grafo. Vários problemas representados por um grafo podem ser resolvidos efetuando uma busca nesse grafo. A busca em grafo consiste em explorar um grafo de forma que obtenha um processo sistemático de como caminhar por seus vértices e arestas. Às vezes é preciso visitar todos os vértices de um grafo. Às vezes o problema pode ser resolvido visitando somente um subconjunto das vértices. Se o grafo for uma árvore, esta questão se torna simples. Podemos utilizar visitas em pré-ordem ou ordem de nível. Busca em profundidade. Busca em profundidade ou busca em profundidade primeiro, também usada segundo o inglês DFS. É um algoritmo usado para realizar uma busca ou travessia numa árvore, estrutura de árvore ou grafo. Intuitivamente, o algoritmo começa num nó raiz, selecionado algum nó como sendo raiz no caso de um grafo, e explora tanto quanto possível cada um dos seus ramos antes de retroceder. Exemplo. Para o grafo ao lado, uma busca em profundidade começando em A, assumindo-se que as arestas esquerdas do grafo apresentando sejam escolhidas antes das arestas direitas e assumindo que a busca relembre os nós previamente visitados e que não os repita, desde que este seja um grafo pequeno. Visitaremos os nós na seguinte ordem. Ele iniciará pelo grafo A, em seguida à esquerda ele vai para o próximo grafo que é B, em seguida o próximo grafo que é D. Ao não achar mais nenhum grafo nem à direita nem à esquerda, ele voltaria para o B. Em seguida ele procuraria o grafo à direita F. Depois ele procuraria pelo próximo grafo F, que seria E. Em seguida procuraria o próximo grafo que é A, só que como A já está visitado, ele voltaria para o F, em seguida ele voltaria para o B, voltaria para o A e em seguida ele procuraria o grafo menor que ainda não foi visitado, que no caso seria o C. Em seguida o C procuraria o próximo grafo, que seria o G. Após chegar ao G e não ter mais nenhum grafo, ele voltaria ao C, procuraria outro grafo em C, só que como não tem, ele retornaria para o A, e em seguida ele procuraria o próximo grafo, que seria E, só que como E já foi visitado, ele encerraria e acabaria aqui. Modificando esse mesmo esquema de busca, sem que nos recordamos dos nós previamente visitados, teríamos como resultado a seguinte ordem de visita dos nós: A, B, D, F, E, A, B, D e F. Isso geraria um loop infinito, de forma que não passaria nem por C nem por G. O que evitaria isso é justamente a técnica que faz com que o grafo relembre os nós que já foram visitados. Retomando de onde paramos, iremos explicar agora buscas em largura. Na teoria dos grafos, busca em largura ou busca em amplitude, também conhecido em inglês como BFS, é um algoritmo
algoritmo de busca em grafos utilizado para realizar uma busca ou travessia num grafo e a estrutura de dados do tipo árvore. Intuitivamente, você começa pelo vértice raiz e explora todos os vértices vizinhos. Então, para cada um desses vértices mais próximos, exploramos os seus vértices vizinhos inexplorados e assim por diante, até que ele encontre o alvo da busca. Exemplo: aplicando o pseudocódigo nesse grafo de cidades alemães, iniciando o algoritmo na cidade de Frankfurt. Repare que, para montar a árvore da figura, foi necessário gravar na figura apenas as arestas, que são processadas na primeira condição C do pseudocódigo, se W não está marcado então. Caso as arestas desse exemplo não fossem valoradas, ficaria fácil encontrar as distâncias para o vértice raiz com o algoritmo busca em largura, mas para o grafo deste exemplo, pesquise por algoritmos DIGISCA para encontrar o menor caminho de uma vértice a outra. Aplicabilidade. Os grafos são muito úteis na representação de problemas da vida real, em vários campos profissionais. Por exemplo, pode-se representar um mapa de estradas através dos grafos e usar algoritmos específicos para determinar o caminho mais curto entre dois pontos, ou o caminho mais econômico. Assim, os grafos podem possuir também pesos ou custos, quer nas arestas que nos vértices, e o custo total em estudo será calculado a partir desses pesos. Grafos podem ser utilizados também em redes PERT, no âmbito de planejamento de projetos. Neste caso, a cada aresta está associado o custo de execução, e as tarefas procedentes de uma outra serão suas afluentes. Outro exemplo é o caso de redes de computadores, sendo cada determinado representado por um vértice, o cabo de rede pelas arestas e o custo associado à latência.